Gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. E vamos ler 7, 8 e 9, tá? Mas antes vamos orar. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para pedir ao Senhor mais uma vez perdão por todos os nossos pecados. E te agradecer por mais este dia, por poder estarmos aqui, Senhor, mais uma vez e ler o teu sagrado livro. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar conosco, por ser bondoso, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos dê entendimento e sabedoria para entender a tua palavra, Pai. Fique conosco, nos ajude, Senhor, com a leitura da Bíblia, Senhor. E peço ao Senhor que abençoe e proteja a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, para quem ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, aproveite hoje. Você ainda tem chance, né? Se você está vendo o vídeo, é porque você está vivo. E aí você ainda tem chance de se converter, porque depois que morre a gente não tem mais chance nenhuma. Então, aproveita hoje e aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, porque Ele leva a vida eterna. Só Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós vamos começar aqui a leitura. Capítulo 7, tá? O grande sacerdote perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão dizendo? O grande sacerdote perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, o glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este morava na região de Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, ele saiu da caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra, onde vocês agora estão morando. Então, não deu a Abraão nem mesmo um palmo dessa terra, mas prometeu que ia lhe dar toda essa terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que os escravizar. Depois disso, eles voltaram daquela terra e me adorarão neste lugar. Eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou o seu filho Isaque.
uma semana depois do seu nascimento. Isaque circuncidou seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com os seus 12 filhos, os patriarcas. Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã, e os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou, pela primeira vez, os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali os nossos antepassados, ficaram morando até o dia da morte deles. Depois, os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor, por um preço. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então, um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas, para que elas morressem. Nesse tempo, nasceu Moisés, que era uma linda criança. E durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu os 2 israelitas brigando e, tentando apartar a briga, disse: homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para o lado e disse: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian, e ali nasceram 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto perto do monte Sinai, um anjo apareceu a ele no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Moisés, ele tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. E Estevão continuou: esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou este Moisés como líder e libertador, com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: no meio de vocês, Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela um sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifícios. Durante 40 anos no deserto, vocês carregaram a barraca do deus Moloque e também a imagem da estrela de Raifã, o deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso, vou mandar vocês para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para Deus de Jacó, mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casa construída por seres humanos, como disse o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como os seus antepassados.
como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Agora a morte de Estevão. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos junto contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas. Esse Saulo aqui é o que o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e depois mudou o nome dele de Saulo para Paulo. A maioria de vocês já sabem, né? Então ele deixou o moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Vamos ao 8 agora, gente. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Você vê que Paulo, ele era muito ruim, né? Ele matava, ele ajudava a matar as pessoas que falavam de Jesus, né? Saulo, ele perseguia a igreja. Então ele continuou aqui a perseguir. Saulo persegue a igreja. Naquele mesmo dia, estamos no 8, tá, gente? Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Aí o evangelho em Samaria. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali, e as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos os escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Isso mesmo. Naquela cidade ficou muito alegre as pessoas. E morava ali um homem chamado Simão.
que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados, tanto homem como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também este poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados da Samaria. Filipe e o alto funcionário da Etiópia. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica?
respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta. É tão bom quando a pessoa não entende, mas quer aprender e pede ajuda, né? Foi isso que eu fiz, eu peço ajuda. Mesmo que eu não entenda, eu peço ajuda, que eu quero entender. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Já está falando, nessa profecia, está falando do Senhor Jesus, né? Eu acho que vocês lembram que nós já lemos, né? Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estava viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: Veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem, cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Agora que vai vir a conversão de Saulo. E nós vamos para o capítulo 9, tá? Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali. Tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco.
Ele ficou 3 dias sem poder ver e, durante esses dias, não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e aos povos de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo em Damasco. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: Não é esse o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? É assim, a pessoa pode ser má do jeito que for, mas se o Senhor chamar, a pessoa muda completamente, né? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos diziam: muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Aí Saulo em Jerusalém. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então,
Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém. E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia, Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro na cidade de Lida e Jope. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então, todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dela, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito, quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e as entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Por isso que a gente nunca deve
Quando vê uma pessoa que ela é má, que ela comete muitos erros, a gente desejar que ela morra, desejar o mal para ela, porque a gente não sabe os planos que o Senhor Jesus tem para cada pessoa. Então, o que nós devemos fazer? Orar para que o Senhor tenha misericórdia das pessoas e deixar que o Senhor trabalhe na vida dessa pessoa, né? E é isso. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Obrigado por estar conosco, por estar nos ajudando, por estar nos ensinando, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu grande amor para conosco, Senhor. Muito obrigado. Peço, Senhor, a Ti, que abençoe e proteja cada um de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.